Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Para quem está aqui pela primeira vez, principalmente os homens, né, que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso Conexão Yeshua. Conexão feminina todas as quartas. E hoje é Conexão Yeshua, porque Deus trouxe o Yeshua aqui para o nosso grupo. E agora eu entendi o porquê que ele trouxe, né? Ele trouxe o Yeshua porque no dia que tiver os homens vai ser Conexão Yeshua. E no dia que tiver só as mulheres é o Conexão Feminina e Yeshua. Então, estou muito feliz aqui nessa noite. Para quem não conhece, esse grupo ele já vai fazer 3 anos que a gente está aqui toda quarta-feira. Um grupo antes começou só com mulheres online. E hoje Deus deu o direcionamento, na verdade, já tinha, né, falado aos nossos corações de ter homens aqui, de vez em quando, fazer com homens. E aí, semana passada, eu falei, gente, preciso de um pregador, vamos falar preciso de alguém. Aí minha tia Júlia, chama o Rodrigo. Aí as meninas, chama o Rodrigo. Eu falei, ô, Glória. Então, vou chamar o meu esposo. E eu acho que Deus preparou o dia certo, né, para todas as coisas. A gente já está aí um tempo e esses 3 anos esse grupo só iniciou porque Deus trouxe essa vontade, trouxe essa ideia no coração dele. E aí ele falou, Thalita, por que você não monta um grupo quando a gente congregava em outra igreja? Por que você não monta um grupo com as meninas, né? Aproveitar a pandemia para as meninas não se distanciarem. Monta um grupo com as meninas. Nós éramos umas 5, 6 mulheres. E ele falou, monta um grupo e começa a falar, né, de Deus nesse grupo, com essas pessoas do grupo, da igreja. E aí, esse grupo começou com 4 mulheres, e hoje a gente está aí toda quarta-feira em torno de 20, 30 mulheres. Então, ele plantou essa sementinha, eu fui e abracei essa causa aí, e a gente começou a ter essas reuniões toda quarta-feira online, e tem sido uma bênção, tem alimentado muitas mulheres, e hoje eu fico feliz de ter ele aqui, para poder compartilhar um pouquinho da palavra. Queria até ler aqui um versículo que diz, por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 24. Hoje a gente está mais do que nunca em uma só carne aqui, para compartilhar o amor de Deus, para poder falar um pouquinho do que Deus tem feito nas nossas vidas, mas se a gente está aqui hoje é porque Deus tem nos sustentado, tem nos guardado. Hoje, exatamente hoje, estamos completando 9 anos de casados. Amanhã meu marido fica mais velho. E hoje a gente está completando 9 anos de casado. Então é uma ótima comemoração estar aqui podendo falar do amor de Deus, comemorando com vocês. Não há comemoração melhor do que estar na presença do Pai, né? Então, eu queria, antes de iniciar, essa reunião, ela tem a palavra, tem o louvor, vocês ouviram os louvores que entrou antes, a gente tem a palavra, tem pedidos de oração no final, então eu espero que vocês fiquem à vontade, sintam-se em casa, esse grupo é nosso, fiquem à vontade aí para glorificar o nome de Deus, falar o que vocês sentirem no coração. Eu vou orar para que Deus venha nos guiar nessa noite, para que ele venha falar aos nossos corações, que ele possa usar o Rodrigo como instrumento, então que vocês, nesse momento, que vocês possam entregar a noite de hoje, essa 1 horinha aí que tem, que vocês possam entregar ela para Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Quero te agradecer, Senhor, pelo Senhor ter preparado esse dia, Senhor. Esse dia que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, essa noite, meu Pai, que o Senhor já preparou, Pai. O Senhor já preparou a palavra, já tem tocado o Rodrigo há alguns dias, alguns meses sobre essa palavra. Que o Senhor venha falar, Pai, conosco nesta noite, Pai. Senhor, eu te agradeço por aqueles que aqui estão, meu Pai, e aqueles que ainda estão por vir, Pai. Senhor, que todo empecilho, que todo impedimento venha cair por terra, Pai. Que nós possamos ser alimentados com a Tua palavra, com os testemunhos, Pai, dos irmãos, das irmãs, Pai. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, por essa oportunidade, por ter guardado o nosso dia, Pai, por ter guardado as nossas famílias, Pai.
Te agradeço porque se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado, Senhor. Senhor, eu te agradeço por ter essa oportunidade de estar aqui hoje com meu esposo, Pai, comemorando mais um ano de união, Pai. Por estar aqui, Senhor, falando do teu nome, Senhor, pregando a tua palavra, Senhor, que o Senhor continue nos usando como instrumento do Senhor, que o Senhor continue, Pai, usando a nossa boca, nos dando estratégia, nos guiando, Pai. Senhor, estamos aqui, Senhor, unidos em uma só voz, Senhor, para clamar a Ti, Pai, para falar do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, para te agradecer, Pai, porque o Senhor é fiel nas nossas vidas, o Senhor tem nos guiado, Pai, a cada dia, Senhor. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade, Senhor. Eu te agradeço por esses irmãos que aqui estão, Pai. Nossa primeira reunião com homens e mulheres, Pai, e eu creio que vai ser uma bênção, Pai, que o Senhor tem preparado, Pai, um momento novo, um novo nível para este grupo, Pai. E que esse seja o primeiro de muitos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, meu Pai. Obrigada, Deus. Amém. Amém. Glória. Amém, glória a Deus. Vou passar, então, a palavra para o meu digníssimo esposo. Preparem aí. Eu creio que vai ser uma bênção. Amém? Glória a Deus. Boa noite, meu povo. Paz de Deus a todos. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite. Tem um monte de... A casa tá cheia, já me deu um frio na barriga. Tá tudo bem, até 5 minutos atrás. Mas, glória a Deus. Eu creio que Deus está no controle de tudo, como sempre esteve. Apesar de momentos bons, de momentos ruins, Ele nunca se fez ausente, né? Inclusive, em Salmos 23, vai dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso numa versão em português, mas se você for analisar o texto em hebraico, essa palavra nada que em português tem, não tem em hebraico. Em hebraico tem a palavra ló, que significa não. Então, o texto mais coerente, mais correto seria: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Porque quando lemos Senhor é meu pastor e nada me faltará, a impressão que temos são de bens. Não vai faltar alimento, não vai me faltar a moradia, não vai faltar a saúde. Ok, certo também. Mas o salmista, ele quer dizer algo mais profundo. Quer dizer que apesar de qualquer situação, de qualquer circunstância, ele não faltará. Então, a gente tem essa certeza que Deus está conosco e ele não nos faltará. Aí podemos andar pelos vales da sombra da morte, que ele estará conosco. Isso não está no meu rascunho. Eu fiz um rascunho, acordei 4 horas da manhã, porque até então, para mim, o culto era para mulheres, então eu meio que imaginei, preparei algo para as mulheres, até que a Nutalita me deu a notícia que era para os homens, e falei, lascou. Aí eu não dormi, né? Mas está tudo sob o controle de Deus, como sempre disse. O dia de hoje sempre marcou minha vida. Dia 5 de abril, as coisas na minha vida sempre aconteceu nessa época. Final de março e começo de abril. Inclusive hoje, de hoje para amanhã, nessa madrugada que vai acontecer, 2 horas da manhã foi o dia que eu levantei não, tá acordado, e Deus me levou para o monte sozinho. Ninguém me evangelizou, eu tinha amigos que frequentavam a igreja e tal, mas ninguém me evangelizou, simplesmente me deu uma vontade de ir ao monte. E o monte era perto da casa da minha mãe, porém eu não conhecia. E eu peguei o carro e fui. O monte da minha mãe para casa, o monte, a distância é de 10 minutos. Eu demorei 1h30, porque eu me perdi e tal. E chegando lá no monte, parei o carro e fui naquela entradinha, parei ali, e nego, pessoal orando alto e falando em línguas. E eu confesso que eu tinha medo disso. Não era comum para mim. Eu sempre frequentei igreja católica, praticante, dizimista, sempre fui um homem de oração, mas aquilo me assustou.
E foi no dia 5, na madrugada do dia 5 para o dia 6. E também não foi no final de março, começo de abril, que eu me casei. E também foi no final de março, começo de abril, que eu entrei nesse trabalho que eu estou hoje. E também foi no final de março e abril que assinamos a papelada para mudar para cá. E Deus preparou o final de março, começo de abril, para que eu trouxesse essa palavra no dia de hoje. Então, eu posso já começar dizendo que não é simplesmente o culto, é um culto profético, porque sempre mudou algo na minha vida, e foi algo diferente. Então, eu creio que no dia de hoje, Deus preparou para que vidas sejam mudadas, para que vidas sejam transformadas, e principalmente, e é o que Deus colocou no meu coração, que vidas sejam curadas. Amém. E se essa pregação de hoje fosse uma música, eu chamaria Deus ouviu minha oração. Deus ouviu minha oração. E a leitura que eu quero fazer hoje está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Não sei se vocês querem ler, eu leio aqui. Acho que é melhor eu ler aqui, né? Pode ler. Mas deixa eu colocar aqui para as meninas, para quem quiser procurar. É 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Vamos lá. Então, Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a minha aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva der um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Glória a Deus. É engraçado a maneira que engraçado não, diferente, né? O jeito que Deus trabalha. E foi assim na minha vida, porque ele pega o pior, o improvável, né? O desacreditado perante a sociedade. E foi assim comigo, dessa primeira vez que eu fui ao monte, desde então, dessa primeira vez que eu pisei ao monte, desde então, os 10 anos seguintes, toda semana eu ia ao monte. Toda semana eu ia ao monte. E eu tive grandes experiências no monte. E ao ponto se a pessoa não me conhecer, vai me chamar de mentiroso, vai me chamar de doido, mas eu tive grandes experiências. Eu me lembro bem de uma que, logo na segunda semana, que é um monte, eu levei um amigo, a gente estava jogando bola, ele me deu carona, e eu fiz o convite para ele: rapaz, você precisa ir comigo no lugar onde eu fui. Ele falou: é mesmo? Ele me perguntou onde, ele falou: onde é? Eu falei: vira o carro. Na hora ele virou. Daí chegamos ao monte. E aí, eu não sabia quem era João, eu não sabia quem era Pedro, eu não sabia quem era Samuel, eu não sabia de nada. Eu só sabia orar o Pai Nosso. E aí chegamos ao monte, subimos ao monte. E o meu amigo esperando alguma palavra de mim. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, aí ficou esse silêncio. Falei: rapaz, acho que é melhor você ir lá orar, no canto lá, e eu oro aqui no canto. E ele foi, e eu fui pro meu canto. E aí eu falei: meu Deus. E ali minha oração, honestamente, foi Pai Nosso, foi Ave Maria, era o que eu sabia. Mas eu falei assim: Deus, o que eu senti, ele tem que sentir também. Não deu 5 minutos, esse cara volta chorando. Chorando de soluçar. Falou: Lira, eu nunca senti isso. Eu falei: eu também não. E eu não sabia te explicar
Eu não sei dizer sobre o que é, mas é algo que eu nunca senti assim na minha vida. E desde então, eu levei do sagrado ao profano, para esse monte. Sagrado ao profano. Muita gente. Muita gente. Uma delas também, que marcou muito a minha vida, foi um pessoal que eu conheci devido à música, e eles não eram muito certos, assim, né? Era meio atrapalhado e tal. E a gente pegou amizade, eu falei, pô, vamos no monte, tal, um dia que vocês quiserem ir, tal. Pô, pensa que não. Na semana seguinte, os caras estavam lá comigo. E os caras fazem muita coisa errada, tal. E eu levava a palavra, assim, e eu isso anos depois, né? Já estava mais entendido da palavra, tudo. Eu vou resumir, porque senão vira uma vigília aqui, até, meu Deus. E fui pegando afinidade, na semana seguinte eles me cobravam, e aí, vai ter monte, tal, aí ia para a igreja, tal. Eu lembro que um dia que eles passaram lá em casa, me pegaram e falaram assim, e aí entraram no carro, tinha uns 5, 6. Eu falei, ó, vocês começaram a andar muito comigo, vocês vão virar crente, hein? Bom, e foi passando, mas teve um que eu me apeguei mais, assim, que me ligava mais, ele me ligava sempre, porque sempre precisava, e na época ele estava passando por dificuldades dentro de casa, até que um dia ele foi preso. Foi preso e eu fiquei meio triste e não tinha como eu entrar em contato com ele, e também não tinha como entrar em contato comigo. E no final desse ano, ele sai de saidinha, né? E ele me ligou tal, desculpa, mandou uma mensagem, eu não sabia que número que era aquele, tal, respondi, tal. Aí ele se identificou, falei, mano, não acredito que é você. Ele falou, nossa, Lira, eu tenho tanta coisa para te falar, velho, tanta coisa para te falar. Falei, pô, tô te ouvindo. Ele falou, não, mas tem que ser pessoalmente. Falei, mas agora você tem que dar uma palhinha, eu não vou dormir sem. Ele falou, fui preso, tô preso, tô passando no deserto. E eu tô te mandando mensagem para te agradecer, porque você foi o único cara que se enfiou no meio do monte com os loucos, e você sabia que a gente era louco. E eu tô preso, tô aqui trabalhando, tô aqui estudando, ajudo aqui na igreja. Ele falou assim, eu vou ser sincero, eu não frequento a igreja, mas eu ajudo aqui né, que é preciso, tal. E você percebia que esse cara, ao falar, estava numa condição diferente, uma situação diferente. E ele falou, estou te ligando para agradecer, que eu estou estudando, eu vou sair daqui, já diminuiu a minha pena, e eu vou sair daqui com profissão, etc, etc. Isso foi no Natal. Nossa, eu só não chorei porque minha mãe ia estar ali do lado, porque senão... Porque ele tem 2 filhas. E aí, o que acontece? Você traz a esperança não só para ele, você traz a esperança para casa. Eu sempre falava, mano, tudo bem, você tá errado, aí uma hora você vai se lascar de qualquer jeito, mas suas filhas não merecem, cara. Não merece. Pense sempre nela. Então, eu tive a consciência de que esse cara, meu amigo que estava preso, a prisão para ele foi uma liberdade. No caso dele, uma prisão foi uma liberdade. Se ele não tivesse preso, ele não ia estar estudando, ele não está fazendo uma profissão. E aí eu penso, e nós que somos livres, será que não estamos presos? Quantas coisas daria para a gente fazer e a gente não faz porque estamos presos? Aí talvez é necessário chegar a um ponto como esse para a gente entender que ou dar valor à, à liberdade. A liberdade é tudo na vida do ser humano. Eu tenho vontade de chorar, eu lembro que... Mas enfim, eu vou muito afim. Essa foi uma das minhas experiências no monte. Mas também, consequentemente, eu queria sempre me aprofundar mais, eu queria sempre conhecer mais Deus. O culto de domingo era muito pouco para mim. Eu era doido, eu ia para o culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para aí, onde que era, ia para o Monte Guarulhos. Eu lembro que eu fui, antes de eu me converter,
Eu fui, Deus, eu preciso de uma confirmação, se eu preciso me converter mesmo. Eu saía de casa às 4 horas da manhã, eu ia para o monte lá em Guarulhos, chegava lá às 6 horas da manhã no culto da Irmã Maria. No culto da Irmã Maria. Fui 4 semanas. Depois dali eu tinha me decidido. Mas o culto de domingo não me saciava, eu queria mais. Até hoje eu sou assim. Só do a gente vai lá, recebe a palavra, o anjo da igreja está lá, mas algo me queimava. E eu comecei a ler os livros e eu comecei a entender sobre devocional. Parece que eu estou fora da palavra que eu li, mas eu não estou, não. Daqui a pouco encaixa aí, glória a Deus, vamos embora. Eu comecei a ler livros sobre pessoas que foram usadas extraordinariamente por Deus. E esses caras, todos eles tinham um diferencial. Eles tinham o devocional com Deus. Eles separavam uma hora do dia, um tempo do dia, se trancavam no quarto e conversavam com Deus. E eu comecei a praticar isso. E de início, assim, a gente não vai entendendo, mas depois Deus começou a se revelar, ao ponto de eu entrar no quarto com alguma situação e sair do quarto com a data do que as coisas iam se resolver. E eu lembro que também, uma dessas orações minha no quarto, eu orava assim, eu fechava o olho e eu via a noite assim, cheia de estrelas, cheia de estrelas. E aí eu falava assim, mas será que eu fechei o olho e deu esse reflexo? E agora? Ah, não vou abrir o olho porque vai que a estrela some. Eu ficava com o olho fechado. Mas um dia eu falei, eu vou abrir o olho. E quando eu abri o olho, estava como se fosse o céu cheio de estrelas. Ou seja, o céu desceu aqui no meu quarto. Não nesse quarto. Nesse dia foi na casa da minha sogra. Aí mudei para cá e continuei com o meu devocional. É algo que eu não abro mão na minha vida. E orando aqui de dia nesse quarto. Não era escritório, era só um espaço, um colchão no chão. Fechei a porta, coloquei o louvor, deitei no chão. E dessa vez, com olhos abertos, eu vi as estrelas no meu quarto. O céu desceu mais uma vez. E eu comecei a perceber que Deus queria que eu soubesse mais dele, e ao mesmo tempo que a gente sabe mais de Deus, mais ele revela nós para nós mesmos. E eu lembro que outra experiência que eu tive também, essa foi extraordinária, foi que eu estava com alguns pensamentos. Eu sou um cara que penso muito, até demais, assim. É algo que eu tenho que me policiar. Mas eu estava com alguns problemas, algumas preocupações, devido à mudança, a uma rotina nova, um risco novo. E aí fui malhar, tal, cheguei na academia, não fluía. Aquilo já estava me atormentando há um tempo. E isso ia me causar problema, porque era pensamento, eu não tive sabedoria, porque os pensamentos que não vão somar não pode ser de Deus. Quando você pensa muito, vou separar, vou sair do emprego, vou sair da igreja, hoje eu vou falar, não pode ser de Deus, porque Deus é Deus que soma. Não pode ser de Deus. Eu não tinha esse entendimento até então. Estou voltando para casa, entrei aqui na garagem, nisso que eu avisto, eu vou subindo na minha rampinha, assim, que tem uma rampinha aqui, eu vejo um homem, aparentemente, para mim era um homem especial, que tinha dificuldade de andar ao ver de longe. E eu nunca tinha visto ele aqui, né? Falei, caramba, tal. Tá tão de vermelho, um ouro. Bom, parei, eu subi a rampa, parei o carro, né? Nisso que eu tô vindo, esse cara aqui era especial, que tinha, na minha cabeça, tinha dificuldade de andar, estava andando. Aí eu imaginei, pô, não é tão especial assim, né? Ele consegue fazer algumas coisas. Só que ali naquele lugar, só vai quem vai pegar carro. Quem vai dirigir carro. Aí eu falei, cara, mas não, mas dirigir carro já é demais. Eu fiquei até meio preocupado, né? E aí ele foi vindo e eu indo de encontro a ele. Quando ele passou do meu lado, eu dei um bom dia. Bom dia. Ele falou bom dia. E passou por mim. Quando passou por mim, ele falou, psiu. Ele me chamou. Nisso que eu virei, eu pensei que ia cair. Eu não tinha força para andar. Não tinha força para andar, comecei a tremer. Aí eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que orar por ele para, sei lá, curar ele?
E fui meio que querendo cair, querendo ficar em pé Bom, enfim, comecei, cheguei perto dele, ele falou, qual é o seu nome? Eu falei, Rodrigo. E ele falou, prazer, meu nome é Enzo. Falei, prazer, Enzo. Isso ele seguiu. E eu vim para casa, subi aqui, tô trocando um beijo a mim para ir para a escola e tal. Do nada me veio um estalo. Ué, mas eu não tô sentindo o que eu tava sentindo. Os pensamentos que eu tava, que tava me perturbando, sumiu. Ué, não tô entendendo. Aí eu parei, aí larguei o Benjamin e falei, não, eu preciso pensar. Falei, mas cara, Deus falou assim, viu o significado do nome Enzo no Google. Aí, pá, Google. Aí veio o significado. O Deus do lar, o governador do lar. Falei, meu Deus do céu, o que eu vi, meu Deus do céu? Governador do lar, tal. Aí, não contente, vou para doença. E aí, em um estudo que eu busquei, fala que Enzo é o primeiro nome dos anjos. Enzo, Gabriel, é o primeiro nome. Eu falei, meu Deus do céu, viu, anjo? Se eu soubesse, tinha feito que nem Jacó, só sai daqui se me abençoar. Mas eu não tive esse entendimento. Ou foi o próprio Deus que eu vi. Aí eu conto isso para algumas pessoas, porque pode ser loucura para outras pessoas. Eu conto para algumas e eles falam assim, ô Lírio, mas você não pesquisa aí com a síndica aí para ver se existe esse nome Enzo. Eu falei, pesquisa você. E eu não tenho dúvida do que eu vi. Eu fui liberto de um pensamento, de uma situação que eu estava. Então, se alguém tem dúvida, talvez vocês aí possam ter dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu vi, pronto, e a gente vai seguir. Mas indo para o texto agora, a Bíblia está falando de uma mulher que tinha um sonho, né? Tinha o sonho de ser mãe, o sonho de Ana. E Ana era casada com Eucana, que também era casado com Penina, ou seja, o marido tinha duas mulheres. Ó, não tô dizendo, não é para trazer isso para o dia de hoje, isso era uma cultura da época, como a mulher não podia ter filho, teria que haver a continuação da família. Então, era possível casar com outra, casar não, se relacionar com outra mulher para que a prole continuasse. E nesse texto fala de 5 pessoas, fala de Ana, Eucana, Penina, os filhos, Eli, que é o sacerdote, e fala de Deus. Coincidentemente, 6. Final de março, começo de abril. E a Bíblia vai dizer que Ana sofria muito. Né? Ana de ano em ano ia ao templo sacrificar junto com o marido, porém, ela era abatida de alma. Eu entendo que talvez Ana não era. Ela entendia o fato de não ter filho, porque a Bíblia vai dizer que foi o próprio Deus que encerrou a Mari. Mas o que machucava a Ana era aquilo que ela ouvia da outra mulher. A Bíblia fala que todo ano essa mulher zombava de Ana, porque ela tinha filhos e Ana não tinha filhos. E essa mulher morava na casa de Ana. Então, você imagina como é que era a casa de Ana. A briga que era na casa de Ana. O que eu estou querendo dizer é que, assim, enquanto não está bem na sua casa, nada fora flui. Você pode ser milionário, você pode ser o melhor músico, você pode ser o que for. Se as coisas não estão bem na sua casa, fora não flui. Fora não flui. E isso causa uma ferida. O fato de ouvir aquilo que ela ouvia foi causando um sentimento nela, ao ponto dela querer um filho, não mais por ter o prazer de ter um filho, mas querer um filho para mostrar para outra que era capaz também. Ou seja, Ana estava ferida, machucada. Às vezes poderia até ter uma notícia boa num dia.
ganhei uma promoção hoje, comprei um carro. Mas isso logo passava, porque a alma está ferida. E quando a alma está ferida, quando o dentro está ferido, nada fora flui. Nada fora flui. Eu lembro de Jairo, passagem de Jairo, e Jairo era um dos principais da sinagoga. A Bíblia vai dizer que era um dos principais. Ou seja, era um cara famoso, era um cara conhecido, era um cara respeitado na época. E a Bíblia vai dizer que ele, judeu, a sinagoga foi aquela que Jesus orou um dia, pegou uma palavra de Isaías dizendo que ali estava se cumprindo que o Jesus era ele. E aí o pessoal da sinagoga quis matar Jesus, não sei o quê. Talvez Jairo seja um desses que quis matar Jesus. Mas um dia Jairo chega aos pés de Jesus, dizendo que a sua filha estava doente. Muito doente. O que Jairo estava querendo dizer assim, eu sou conhecido, sou músico bom, mas Deus, Jesus, lá em casa não está bem, a menina doente. Ou seja, quando em casa está ruim, nada fora flui, não tem conversa, pode ser quem for. E Jesus sabe disso. Jesus sabe disso. Tanto é que quando Jairo de joelhos pede para Jesus ir até a casa dele, Jesus não questiona. Ele era judeu, provavelmente era um dos caras que quis matar Jesus, mas Jesus não questiona. Jesus o acompanha até a casa de Jairo. No meio do caminho, ele encontra a mulher do fluxo de sangue, e Jairo tem que esperar ver o milagre acontecer na vida da mulher do fluxo, ou seja, às vezes nós vemos os milagres acontecendo na vida de vários irmãos. Nossa, mas você pensa, nossa, mas será que Deus não está ouvindo minha oração? Dessa palavra de hoje é Deus ouviu sua oração. E Jairo fica ali, vê o milagre acontecendo na vida do próximo, e chega a notícia, ali da casa de Jairo mesmo, chega até Jairo e fala, ó, sua filha morreu, Jairo. Aí imagina a gritaria, Jairo, sua filha morreu, não incomode mais o mestre, deixa ele para lá, não sei o quê. E na minha cabeça a leitura assim, aquela barulho, Jesus chega para Jairo, como eu vou falar para vocês agora, somente creia. E aí cabe a você, ou você escuta o barulho, ou você escuta uma voz que te diz, calmamente, somente creia. É muito mais fácil a gente ir no efeito manada, né? No efeito manada. Mas Jairo decidiu crer. E Jesus foi na casa dele e ressuscitou a menina que estava morta. Ou seja, Jesus trouxe a paz que Jairo precisava. E assim era Ana. Aí chega um dia que Ana, vou encurtar para não estender, mas chega um dia que Ana, numa dessas idas ao templo, Ana chega num secreto. Eu creio que é um secreto, porque ali naquela época já não tinha voz manifesta de Deus. Deus já não falava mais com o povo, porque o sacerdote Eli não cuidava de seus filhos. Seus filhos estavam fazendo pagode todo dia no templo. Podia fazer pagode, os moleques estavam fazendo pagode e mulherada. E Deus já tinha cessado, Deus não falava mais naquela época. Mas Ana, embora ferida, embora machucada, Ana tinha um sonho. Ana queria ser mãe. Ana queria que sua casa tivesse tudo bem. E ela, sem fazer muito barulho, conversa com Deus. Ó Deus, foi o texto que eu acabei de ler. Se você se lembrar de mim, Deus, eu darei meu filho a você. E Deus, opa, peraí. Agora ela não está querendo filho para mostrar para outra. Ela está querendo filho para a glória de Deus.
Deus mudou a história de Ana, porque Ana deu tudo que ela tinha. Mas não foi o filho que Ana. O filho foi depois. Foi a segunda coisa. Ana deu tudo o que tinha a Deus, que é adoração. Mesmo com crise, mesmo com a situação, Ana se prostrou de joelho e deu a Deus adoração. E Deus não resiste um coração quebrantado. Naquele momento, Deus curou para depois gerar o filho em Ana. Porque é uma ordem. Para nós, a gente às vezes pulamos, cortamos caminho, queremos fazer, mas para Deus não. Primeiro dia, Deus falou, haja luz. Gênesis 1:3, haja luz. A palavra ali é raiar em hebraico. Não é ele criou, não. Ali ele tornou-se, formou-se, era... Deus fez o mundo e tudo que Deus faz é perfeito, porém naquele momento era trevas e Deus diz, raiar, haja luz. E essa luz não é o sol, essa luz não é a lua. Essa luz é trazer de dentro o que estava dentro, o que Deus planejou originalmente para fora. A partir dali que Deus começou a fazer todas as coisas, ou seja, enquanto Deus não traz luz, não te cura, não bota, vou citar nomes aqui, minha prima Lília para fora, a Lília que ela não conhece, a Fernanda, a Raquel, existe uma pessoa, minha sogra, a Mônica, meu irmão, existe um eu dentro da gente que a gente não conhece. E isso tem que ser posto para fora. Quando isso acontece, quando Deus nos cura da ferida, automaticamente acontece. E a prova disso foi que Eli, um cara que estava desviado da igreja, falou para ela que Deus te conceda o teu pedido. E a Bíblia fala que naquele momento o semblante da mulher já era outro. E ela foi para a casa dela, se deitou com o marido e ela teve o filho, Samuel. E ela fez conforme ela prometeu, ela entregou Samuel ao templo. Entregou Samuel ao templo. E depois ela teve mais 3 filhos homens e 2 filhas mulheres, ou ao contrário. Mas Deus não quer pouco de nós. Deus quer tudo da gente. E olha que quem está falando aqui é um improvável. Improvável. Hoje em dia é mais fácil me reconhecer, assim, né, pelo meu trabalho e tal. Mas ninguém sabe, poucas pessoas sabem as feridas que foram curadas. E Deus só abriu a porta, eu digo mais, tem mais coisa para melhorar. Né? Tem mais coisa para melhorar, mas eu já peguei um macete. A adoração é de Deus. Quando a gente entende que, mesmo doendo, mesmo sofrendo, a gente consegue dobrar o joelho e colocar o nosso sonho nos planos de Deus, tudo muda. E eu queria encerrar aqui essa pregação, eu tinha ela pelo menos uns 6 meses. Deus me falou que, guarda essa pregação aí, e que você vai pregar no Conexão Feminina. Mas eu falei, mas Conexão Feminina é só mulher que prega. Pois bem, Deus fez o que fez, colocou não sei quem para lá, tirou não sei quem, e eis-me aqui falando. E Deus me falou sobre cura interior. Porque enquanto não estiver bem em casa, enquanto não sanar as doenças, as cicatrizes, as amarguras, o perdão que não foi liberado dentro, não flui fora. E Deus ouviu sua oração. Então, quero terminar aqui a minha breve contribuição e muito feliz por esse momento. Eu fiz um rascunho, não fiz nada do que eu escrevi, mas é assim mesmo. Mas eu quero terminar fazendo oração. Se todos puderem fechar os olhos, colocar a mão no coração, sinta-se à vontade. Mas eu queria fazer oração.
Senhor Jesus, Pai, tudo é para ti, tudo vem de ti. A adoração é tua, Pai, isso não podemos negociar. Pai, aqui há mulheres, há homens que, pelo percurso, Pai, pela criação, pela trajetória da vida, Pai, tiveram feridas, Pai. E nós sabemos, Senhor, o Senhor sabe, enquanto não cura por dentro, não flui fora. Mas o Senhor me garantiu que essa noite, Pai, seria uma noite de cura. Que seria uma noite, Pai, que vidas sejam transformadas. E o Senhor usou essa data, Pai, que o Senhor costuma mover minha vida para mover na vida de outras pessoas, Pai. E eu fico muito feliz, Pai, em saber que vidas vão ser curadas nessa noite, Pai. Não é pelo meu falar, mas é por aquilo que o Senhor garantiu, que sobre o Senhor você levou nossas enfermidades. E o Senhor também falou que nós aqui faríamos, Pai, igual ao Senhor, ou até coisa maior. Eu queria orar por cura, Senhor. Essas mulheres, esses homens que têm orado, Pai, anos, Pai, e não teve resultado, mas agora o Senhor trouxe um esclarecimento. Pai, em nome de Jesus, derrame sobre cada uma, Pai, a cura, Pai. Seja ela física, Pai, seja ela espiritual, Pai. E que a partir de hoje, Pai, eu creio que é uma noite profética, Pai. Vidas sejam transformadas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço muito, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por esse momento, Pai, que nós sabemos que é precioso. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que teu nome seja louvado. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado Glória por a me Deus. ouvir. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, gente, glória a Deus. Vocês viram aí, né, a benção aqui que eu tenho em casa. Dizem que do lado de um grande homem, ou atrás de um grande homem, tem uma grande mulher, mas do lado de uma grande mulher tem um grande homem, né? Então, vocês ouviram um pouquinho do testemunho aí do Rodrigo. E aí ele falou, né, a gente tinha... tanto eu como ele, a gente, quando frequentava a igreja católica, a gente sempre foi muito de ir na missa, de dizimar, de ofertar. E eu confesso que quando ele me chamou para ir no monte a primeira vez, para ir na igreja, eu logo, né, eu falei, vamos, bora lá. E começamos a ir. No meio desse percurso, eu falei para ele que muitas vezes eu fui por ele, porque eu via que ele estava nessa sede, eu nem estava nessa sede toda, eu falava assim, não, mas se ele está indo, eu vou. Amém. Fui muitas vezes para acompanhar ele sem vontade, mas foi graças à vontade dele, à sede dele, que me fez buscar e estar aqui hoje. Então, o grupo, ele é o fruto de algo que Deus trouxe para o coração dele, e hoje a gente está aqui junto, falando do amor de Deus, podendo compartilhar. E eu agradeço muito por ter cada um de vocês aqui, homens e mulheres que estão aqui toda quarta-feira aqui com a gente. A gente já vai finalizar, mas antes, quem está no grupo já sabe, a gente tem um momento de pedidos de oração, né? Então, eu queria que os irmãos escrevessem ou aqui no chat ou abrissem o microfone para que a gente possa pegar alguns pedidos de oração. E peço o primeiro pedido de oração, eu acho que de hoje, pelas nossas crianças, né? As escolas... eu falo que todos os dias, quando eu vou levar o meu filho para a escola, quando a gente chega na escola, eu já tá no caminho da escola, eu falo, filho, vamos orar? E aí nós três oramos juntos dentro dos carros, dentro do carro, orando não só pelo meu filho, mas eu oro pelas outras crianças, os diretores todos. Então, quem é mãe sabe, imagina o que as outras mães hoje estão passando. E as nossas crianças são os nossos futuros, né? Então, eu queria muito que a gente orasse pelas nossas crianças. A minha filhada hoje recebeu um comunicado, estava na escola, e aí apareceu um monte de polícia falando que lá na região dela estava tendo ameaça de ataque. Minha comadre foi buscar ela, meu compadre foi buscar ela, desesperado. Então, imagina, na hora que o Rodrigo me falou, só de pensar, meu coração
já ficou apertado. Então, assim, a gente sabe que o inimigo tem tentado contra as nossas crianças. Então, vamos orar pelas nossas crianças, por tudo, né, que está acontecendo. A gente sabe que na Bíblia diz que isso aconteceria, que nos fins dos tempos aconteceriam muitas coisas ruins, e não tem como a gente mudar, mas a gente pode orar por essas pessoas, orar, né, para que o mal, né, não venha atingir ninguém, que a gente possa orar para que as pessoas possam buscar a salvação. Então, que a gente venha orar, principalmente hoje, o meu pedido de oração é pelas crianças, pelo nosso futuro, tá bom? E aí, os irmãos que estiverem aqui podem abrir o microfone. O pessoal já começou a colocar aqui, pode colocar aqui no chat, quem quiser digitar, quem quiser abrir o microfone, pode abrir o microfone. Deixa eu anotar. Eu tenho um caderninho de oração aqui, e aí sempre que eu posso não, né? Na verdade, todos os dias, na hora que eu oro, eu falo, Senhor, eu entrego aqui esse caderninho de oração que tem tantos pedidos, o Senhor conhece. Então, eu peço para os irmãos e irmãs aqui colocarem aqui. Ó, a Dani está pedindo oração pelo Marcos Vinícius e pelo Carlos, e pela família, pelas famílias que perderam, né? Sara, pela cura interior do namorado. Quem quiser, pode abrir o microfone, tá? Fiquem à vontade. Oi, Tata. Boa noite para todo mundo aí, gente. Oi, Madrinha. Tata, o João Vitor estava aqui do meu lado, só que tá tão cansado que ele capotou aqui, dormiu. Aí, antes de dormir, ele falou, mãe, fala pro Rodrigo que eu amei a palavra, foi muito bom, para mim foi edificante, né? E ele pediu para que orasse pela vida dele, tá? Em todas as áreas da vida dele. Amém. Tá bom, tá? Beijo. Beijo. Que mais? Sara, família. Não. Deixa eu sentir isso aí. Pode falar, Bru. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Tá, eu quero passar para agradecer mais uma vez a respeito das cestas. Não sei se tem outras pessoas aqui que estão aqui no grupo de oração hoje que também ajudou. Foi muito gratificante quando a gente levou a cesta para a moça que estava precisando, porque, na verdade, quem levou não foi eu, foi minha cunhada, né? Quando ela chegou lá, a moça achou até que era só uma sacola. E aí, quando a Dani tirou... Eu vou pedir para a Dani falar que foi ela que entregou. Aí depois eu só termino de agradecer. Só um momentinho. Boa noite, meninas. Boa noite aos varão também do grupo, que está no grupo. Que Deus abençoe a todos com a paz. Amém. Então, Thali, eu fiquei assim, responsável por fazer a compra, né? Fui até o mercado, então eu vi que tinha lá algumas cestas já pronta, mas não era assim uma cesta tão boa. Eu falei, resolvi por sair pegando cada item, assim, arroz, feijão, montei uma cesta mais razoável e também peguei alguns produtos de limpeza, né? De higiene pessoal e de higiene. E aí levei. Quando chega lá, eu só não tirei foto porque ela estava muito sem graça, muito, muito, ela ficou muito constrangida. Eu falei, não imagina. Ela, não precisava. E aí as crianças que estavam ao redor, você sabe que criança é muito espontânea, né? E as crianças que estavam ao redor falando, vó, olha, não vai mais precisar a senhora ir atrás de óleo para comprar, tem 2 óleos. E aí ela foi abrindo as coisas, ela falou, mulher, eu só não vou falar para você levar de volta, porque assim, tá muito pesado, eu até achei engraçado. Eu vi que tem muita coisa que tá muito pesada, e você trouxe até aqui, né? Mas eu estava precisando de algumas coisas, e aí algumas coisas ela já saiu abrindo, colocando no armário dela, que eu vi que ela estava necessitada. Eu ia pedir para ela, né, para tirar uma foto, mas eu vi que ela estava tão constrangida, que eu falei assim, ai não, depois eu mando uma mensagem, ou eu peço para a Bruna mandar, mas ela ficou numa alegria que, assim, sabe, foi eu e meu esposo levar, porque a gente foi levar de carro, né, e aí, como estava já tarde, eu mandei uma mensagem para ela e falei assim, eu posso estar indo até a sua casa? Ela ficou preocupada. Falou, pode, mas o que aconteceu?
Falei, não, eu quero conversar, vai ser rapidinho, é que eu tô na metade do caminho aqui, eu vim resolver um problema e eu vou aí na sua casa. Aí eu converso, não vou tomar seu tempo, não. É rapidinho. Porque se eu falasse para ela que eu ia levar mantimento, as coisas que ela estava precisando, era capaz dela falar que não precisava. Quando eu cheguei lá, ela ficou tão surpresa e agradeceu, e agradeceu. E é muito gratificante. Então, eu também gostaria de agradecer vocês, a cada um que colaborou, entendeu? Assim, foi para pessoas que precisavam mesmo. Eu já tinha feito doação de algumas coisas que eu tinha em casa, que estava assim, tinha muito como um macarrão, e aí ela é coleguinha do meu filho, e ele falou assim, mãe, fulana de tal, assim, comeu macarrão a semana inteira, e aquilo assim, aí eu falei para ele, tá vendo como você tem que dar valor a cada alimento que você come, agradecer, pedir a Deus e dar valor, porque tem muita gente que não tem e passa por essa necessidade. Mas eu agradeço vocês de coração. Eu não sei o que seria de mim e assim sem esse grupo, porque cada dia eu me alimento mais, eu tenho mais força com todas as dificuldades que eu tenho da correria do dia a dia. A minha vontade de estar presente na quarta-feira é grande. Eu só não entro mesmo no grupo quando eu não consigo. Mas nem que seja no final para dizer amém, eu tenho feito esforço para estar podendo entrar. Obrigada a todos, viu? Amém, Dani. Dani, e assim, só para vocês saberem, tá, gente? Eu falo que o Conexão, ele é para conectar, né? Umas pessoas às outras. Então, caso vocês tenham alguém que vocês conheçam, ou até vocês mesmos que precisem, pode me chamar no individual, é igual eu falei para as meninas, a gente não vai divulgar o nome, nem precisa de foto, nada. O que a gente precisa é ajudar uns aos outros, assim como a gente já ajudou outras pessoas que procuraram, que, né, necessitam. Então, se você estiver passando por algum tipo de dificuldade, seja financeira, como a gente já teve lá no grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp, né, com algumas mulheres, e aí já cheguei, Thalita, eu tô sem dinheiro para pagar meu aluguel, me ajuda, e aí eu chamei as irmãs e fizemos vaquinha, conseguimos ajudar. Então, assim, se eu não posso, eu vou compartilhar com outras pessoas que Deus vai tocar no coração e vai preparar. Então, eu falo que é uma conexão de grão em grão, né? A gente vai ajudando, às vezes eu não tenho, mas mando lá, outra irmã pode ajudar com 5, outra com 10, ou alguém pode ajudar com 2 óleos, um arroz, e assim a gente vai indo, né? Então, quem precisar conhecer alguém, tiver com dificuldade, pode procurar a gente. Nós somos uma conexão, não só de mulheres, mas de homens, de famílias. Então, quem precisar conversar, precisar de um direcionamento, né? Conversar, orar, as irmãs sabem que a gente está aqui à disposição, e os irmãos também estamos à disposição. Tem meu esposo aí também, se for homem precisar, só chamar aí que eu passo contato dele, e aí ele vai dando direcionamento. Mas é isso, assim, conectar um ao outro. Eu falo que o Conexão, ele não tem placa de igreja. É óbvio que a gente faz parte de um ministério que tem sido uma bênção para as nossas vidas, que tem ajudado muito a gente a aprender sobre missão, mas aqui é sobre Deus, é sobre o amor dele. Então eu falo que a gente não tem religião, a gente tem outras pessoas aqui de várias religiões, a gente tem várias pessoas de outras regiões, né, do país, do mundo. Tem minha amiga que entra de Portugal, tem outra dos Estados Unidos que entra. Então, assim, é sobre o amor de Deus. Quem estiver disposto a falar, a ouvir o amor de Deus, seja muito bem-vindo ao nosso grupo, porque o nosso grupo é para isso, tá bom? Eu vou aproveitar, né, meu digníssimo esposo aqui, fazer outra oração sobre os pedidos de oração. Alguém mais aqui tem algum outro pedido de oração? E a gente ora aqui, finaliza. Se alguém quiser contar algum testemunho ou quiser falar alguma coisa aí, esse é o momento também, antes da oração. E aí eu quero pedir também, agradecer e pedir obrigado por tudo, né? E pedir oração pela minha família, pela vida do meu marido, que eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês ou com você, que ele tinha feito uma cirurgia, né? Ele tá com uma pedra de 1,6 e ela tava no rim, aí ele fez uma cirurgia, ele colocou um catéter e essa pedra ela desceu para a bexiga, né? E ele tá sentindo muita dor, então já tem 4 meses praticamente que ele tá. Amanhã ele volta no hospital
porque ele está urinando sangue, né? Ele está urinando sangue, então quero pedir oração pela vida dele, pela vida dos meus filhos, da Ayla, do Anthony também, e de todas as mães também que perderam seus filhos hoje, né? Amém, amém, Bru. Qual o Mas nome dele, Bruna? isso que eu falo. Anthony, do meu marido é Antenor, e do meu filho é Anthony e Ayla. Amém. Mais alguém? Amém. Então, Vina, por favor, ore aí por esses pedidos de oração, por nós, por essas Amém. crianças, essas famílias que perderam. Amém. Senhor Jesus, Pai, o Senhor conhece, Pai, a causa de cada um, os pedidos de cada um, Pai, que aqui foi feito. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor vá de encontro, Pai. Vá de encontro, Pai. Que o Senhor venha liberar cura, que o Senhor venha liberar a estratégia, que o Senhor venha, Pai, visitar os lares, Pai, essas crianças, Pai, nossas crianças, Pai, que vão para a escola. Pai, guarde que o teu Santo Espírito acampe teus anjos ao redor dessas crianças, Senhor. Visite, Pai, o Antenor agora, Pai. Pai, eu tive essa pedra no rim, Pai. Pai, como dói, como é terrível, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que essa oração venha chegar, Pai. Aonde, Pai, os médicos não chegaram ainda, Senhor. Pai, se não for através dessa oração, que seja através dos médicos, mas, Pai, libera, Pai, esse homem dessa enfermidade, Pai. Ele precisa estar bem, Pai, para levar o alimento à casa dele, Senhor. Coloco, Pai, a vida de cada um na tua presença, Pai. Coloco, Pai, os planos, os projetos, Pai. E coloco, Pai, coloca neles a vontade de te buscar cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, visite cada um nessa noite, Pai. Com cura, com renovação, com transformação e com intimidade contigo, Pai. É que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. 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 Gente, foi bênção, espero que vocês possam estar, né? A gente tem esse projeto de fazer com homens, outras vezes, fazer de casal também. Até o pastor Dani aí, ó, acabou de entrar. Meu Deus. O pastor Dani, Vai ser o próximo. toda vez que a gente fala sobre casal e pense, a gente sempre chama ele para pregar para os nossos amigos aí, para os casais. E Dani já está mais que convidado aí para fazer o culto de casais, a reunião de casais aí, que ele é bênção também. O pastor Roque estava aqui, já foi, os irmãos foram para o monte, os irmãos da nossa igreja hoje é dia de monte, mas quero agradecer a todos aí, espero que vocês possam, essa reunião de hoje, ela é gravada, a gente tem o link lá no YouTube, então, quem quiser assistir, quem quiser compartilhar com outras pessoas aí, eu vou colocar aqui o link para vocês, fiquem à vontade para compartilhar. Até o final de semana eu devo subir o vídeo aí para o YouTube. E é isso, gente. Muito obrigada por cada um de vocês, pela vida, por vocês terem disponibilizado esse tempinho aí para ouvir o amor de Deus. Rodrigo tem vários testemunhos para contar aí. A gente marca outro dia para ele vir contar os testemunhos. E vamos fazer nossa reunião de casal. Vamos ter a nossa reunião com as mulheres. Fiquem com Deus. Olha lá, o pastor Dani. Amém, Dani? Quer aproveitar e fazer uma oraçãozinha aí por nós também? Chama, varão. Apresentar? Cadê o Dani? Oi, meus amados, tudo na paz? Amém, varão. Amém. Amém. Glória a Deus. Você acredita que a gente Amém. recebeu um convite aqui de um casal para jantar hoje, bem no horário aí da live. Mas eu tô aqui, a gente vai orar aqui. Vamos ver aquela... Ó, eu tô num shopping aqui, irmão. Nós vamos morar dentro do shopping, pode ser? Solta. Ô, Glória. Vamos morar aqui dentro do shopping mesmo. O pastor Dani, vocês já conhecem a esposa dele, a pastora Lu, as mulheres. A pastora Lu já trouxe várias vezes a palavra aqui. Aqui, ó. E ela é Ó nós aqui, ó. Esse casal é uma bênção aí Olha nas aqui, ó. nossas vidas. Ei, Glória! Vamos orar, então? Amém. Amém. Amém.
Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, em unidade, como um casal, te agradecer e te louvar, Senhor, pela vida, Pai, do Rodrigo Lira, pela vida da Thalita, pelos seus filhos, Pai, por todos os casais que estão presentes aí online, ou aquele que não está em casal, mas está individual, ouvindo as ministrações, ouvindo a palavra, compartilhando experiências, compartilhando, Senhor, testemunhos. Amém. E aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Senhor, nós sabemos que o mundo está em crise, o mundo jaz do maligno, Senhor. O amor de muitos estão se esfriando, mas existe um remanescente ainda que tem fome da sua presença. Amém. Querem zelar pela tua presença, Senhor. Casais que o Senhor tem levantado, que tem se submetido, que tem buscado direcionamento, conselho e instrução do Senhor, Pai. Então, Senhor, nós oramos aqui desse shopping, onde também tem muitas famílias aqui reunidas agora. Sim. Senhor, nós oramos, Pai, para que haja um derramar do Espírito Santo, Pai, da presença do Espírito de Deus sobre cada casal, sobre cada lar, sobre cada família. Amém. Senhor, e assim como o Senhor tem feito em nós e através das nossas vidas, Pai, o Senhor tem desconstruído muita coisa que aprendemos errado e tem construído coisas novas. Amém. Pai, que seja construído na vida de cada casal algo novo, uma instrução, um direcionamento, um conselho, Amém. restauração, meu Senhor. Amém. Restauração sobre os casais, sobre os lares, que o seu Espírito possa entrar nesses lares, entrar na vida de cada casal, Senhor, e levantá-los para um novo tempo, para novas estações, para um novo ciclo, Pai. Nós não conhecemos cada casal, mas nós sabemos, como Paulo disse, que enfrentaríamos diversas dificuldades, mas que o Senhor seria o nosso conselho, a nossa instrução. O Senhor nos daria, Pai, conselho e instrução. Então, Espírito Santo, venha sobre os casais nesta noite que estão aí conectados, meu Senhor. Conectados, Pai. Eu e a Lu declaramos e liberamos uma palavra, Senhor, de ordem no mundo espiritual para que haja restauração, para que o Senhor cure, Pai, as feridas que estão abertas. Casais que enfrentaram dificuldades no relacionamento, Senhor, quem sabe até quase o divórcio, Senhor, quase o divórcio, como nós também enfrentamos quase um divórcio, mas o Senhor nos alcançou, teve misericórdia de nós, o Senhor tem estabelecido em nós, Pai, o teu reino, e eu sei que ele tem estabelecido em cada casal também o seu reino. Então, que venha um tempo novo para a vida dos casais que estão conectados, Pai, que venha um tempo de restauração, que venha um tempo de novidade, de novas estações, de um novo ciclo, Pai. Que os sonhos, Pai, que têm sido gerados no coração dos seus filhos, o Senhor possa trazer à existência. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, e declaramos, Pai, um tempo novo, um tempo de poder, um tempo de graça. Amém, é Senhor. isso, Senhor, não é placa, não se refere a placa ou denominação, mas há um povo que tem se levantado e se conectado, independente da igreja que congregam, de estar em unidade. E a bênção do Senhor está na unidade, Senhor. O Senhor ordena a sua bênção na unidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Sim, Pai, nós concordamos e sabemos o poder de uma oração em concordância, Amém. Senhor. Que 2 ou 3 concordares na terra será ligado no céu. Então nós abençoamos, Senhor, Amém. essas vidas, Pai. Amém. Famílias, pessoas, Sim, meu Senhor. solteiros, enfim, o Senhor conhece a cada um. Que o Senhor possa ir, Senhor, em cada coração, porque o Senhor procura um coração contrito, quebrantado, aquele Senhor que te deseja, Pai. É isso que o Senhor procura, não é um prédio, não são paredes, mas são pessoas, são seres humanos que o Senhor quer se relacionar com cada um, Jesus. Então vai agora de encontro, Senhor, esses corações feridos, corações angustiados, com medo, com depressão, com angústia, Senhor. Sim, Deus. Em nome de Jesus, nós liberamos uma ordem no mundo espiritual, que os anjos do Senhor vai agora onde você mora, onde você está, na sala, no quarto, nós não sabemos, mas o Senhor Amém. conhece Concordamos, e sabe de atamos, tudo. Pai, ligamos. Então nós enviamos os anjos do Senhor, que possa ir aí, se você precisa de cura, ele pode te tocar agora, nesse momento. O nosso Deus é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Amém, meu Senhor. Então, nós abençoamos, Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. Faz o teu querer, faz a tua vontade. Nós sabemos que é curar, libertar, dar vida e vida em abundância, Pai. É que nós declaramos
como pastores, como autoridade na terra que o Senhor nos deu, porque não há nenhuma autoridade, Senhor, se não for dada por Ti. Então, nós exercemos essa autoridade, Pai, para a glória do Teu nome, Jesus. Toca os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória, amém. Sejam tocados em nome de Jesus. Amém. Recebam Amém, aí, amém. Espírito Santo. Amém, gente. Ó, Obrigado, Lira. Obrigado, Thalita. amém. Obrigada, Dani, Lu. Ô, Glória. Glória a Deus. Ó, gente, a Lu e o Dani, para casal, eles são tão bênçãos que um dia a gente foi fazer um culto lá em casa na semana de casal. Chamamos só 3 casais, para vocês verem a bênção. Começou 7h30 da noite, acabou 4h30 da manhã. Tive que expulsar todo mundo, porque eu tinha que trabalhar. Falei, gente, vamos marcar um segundo, porque, olha, foi bênção. E é isso. Na próxima é vigília, não pode ser a mais próxima vigília. Amém. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos. Para quem vai para o monte aí, orem por nós, vão com Deus. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite, com Fiquem Deus. com Deus. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. Vou orar com Obrigada. vocês. Beijo.